hoje está acontecendo um encontro entre artilheiro do Campeonato Brasileiro, Carioca, o Verratti deu uma entrevista coletiva, falou sobre ser o terceiro maior goleador estrangeiro do Vasco na história. Marcas pessoais sempre merecem um carinho. E o Verratti aceita de braços abertos. Artilheiro do Campeonato Carioca com 6 gols. Mesmo número do Germancano, do Fluminense, e do Max, do Sampaio Corrêa. No entanto, o Verratti fez os gols dele em apenas 10 jogos na competição. Média melhor do que as do Cano e do Max. O Vasco do Pirata, de Verratti. Enquanto tem Verratti em campo, tem esperança de gol pro Vasco! No ano passado, o argentino já tinha sido artilheiro da Copa do Brasil com 7 gols. Já tinha ficado em 4º lugar na lista dos goleadores do Brasileirão com 12. Mas aos 36 anos de idade, ele sabe que gol sem troféu não tem o mesmo valor. Tem torcedores que querem que eu vá embora, então... o único que eu quero é deixar o torcedor feliz, e torcedor feliz fica quando a gente consegue pelo menos título. Esses 40 gols deixam o Verratti em terceiro lugar na lista de maiores artilheiros estrangeiros da história do Vasco. O segundo colocado é o Germancano, com 43. E o primeiro, o uruguaio Segundo Villadoniga, com 83 gols. Mas ele jogou lá nos anos 30 e 40 do século passado. No último jogo pela Copa do Brasil, o capitão Verratti mostrou que tem outras prioridades além de balançar as redes. Sofreu um pênalti contra o Nova Iguaçu, mas deu para o Felipe Coutinho bater. A cobrança foi perfeita! Felipe Coutinho! Gesto de solidariedade a um amigo que não tem conseguido uma sequência ideal de jogos por causa das lesões musculares. Eu tenho o orgulho de ter uma relação fora de aqui do CT, e ele é um cara que se cobra muito e la passa muito mal, sofre muito porque ele ama muito o Vasco, então a gente tem que ajudar muito a ele. Mas apesar da última lesão contra o Flamengo, a tendência é que o Coutinho esteja pronto para jogar na estreia do Vasco no Brasileirão, em São Januário, contra o Santos de Neymar. Para o Verratti, simplesmente o Santos. Eu respeito muito a jogadores desse nível, como ele, como Felipe. Mas quando eu entro dentro do campo, esqueço de tudo. Sinceramente, eu só quero que chegue esse jogo e ganhar o Santos. E dar o pontapé inicial no terceiro Brasileirão da carreira do Verratti. Mais um degrau na reconstrução desse clube que ele aprendeu a amar. A gente é parte disso, então tampouco a gente tem que falar mentira para o torcedor, que a gente vai sair campeão de todo o torneio que vai jogar, mas vai tentar, trabalhar para isso. E agora, falta menos do que faltava. É isso aí, torcida do Vascão, vocês acompanharam aí o Globo Esporte. Pessoal, agora vamos aqui com comentários do SBT Sport Rio, com o Pedrosa trazendo as últimas informações do Vasco. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Vascão. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para mais um conteúdo do Gigante da Colina. Amigo Flávio Vinícius. Ele comenta, cadê? Fala, Flavinho! O corredor polonês foi formado para presentear com tapinhas carinhosos o aniversariante Matheus Cocão. Em seguida, todos ajoelhados na vez do baixinho Jean David, outro que ficou mais velho no Vasco. Esse é o clima no CT do clube na preparação para as estreias na Copa Sul-Americana e no Brasileiro. Muito trabalho também por aqui para acabar com um jejum de 9 anos sem título. Um clube muito grande, que ha conquistado muitas coisas, mas agora está passando por uma reestruturação, a gente é parte disso, então tampouco a gente tem que falar mentira para o torcedor, que a gente vai sair campeão de todo o torneio que vai jogar, mas vai tentar, trabalha para isso. Verratti fez uma análise do grupo do Vasco na Copa Sul-Americana, lembrando que o time vai enfrentar o Puerto Cabello da Venezuela, o Melgar do Peru e o Lanús da Argentina, adversário que ele conhece bem. É um time muito forte, se bem agora não está uma boa sequência, é um time que é muito duro, vai ser muito duro jogar lá. Antes da Sul-Americana, o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro no próximo dia 30 contra o Santos. Jogo que deve ter a presença do Neymar em São Januário. Mas respeito muito, mas a gente tem que fazer sua parte, a gente se sente muito cômodo em São Januário.
aí tem que fazer sofrer a ele. A gente tem que ganhar. Um dos artilheiros do Carioca, Verratti agora mira a artilharia do Campeonato Brasileiro e apontou quem é o principal concorrente. Eu gosto muito do Pedro. Para mim é um jogador muito completo. Ele tem também muitas situações de gol jogando no Flamengo, mas eu gosto muito dele. Aqui tem atacantes muito bons em todos os times. Vai ser uma briga muito boa. Verratti elogiou, mas também aproveitou para alfinetar o rival. Eu não tiro o mérito dele, porque para mim são justos ganadores do Carioca, estão fazendo um grande trabalho, mas também tem que falar isso certo, que eles foram ajudados, não sei se ajudados. Cara, se eles encima jogam bem e são beneficiados, porra, é impossível. Mas volto a falar, para que quede claro, eu não tiro o mérito dele. Até o dia 30, são mais de 10 dias de preparação. Tempo para muito esforço e descontração no CT. Que cara maneiro, hein, Lucas Pedrosa, que é o Verratti. E a gente que tá, não sei quanto tempo vocês estão no futebol, eu tô há algum tempo, tem um momento do jogador que eu acho mais maneiro, que é esse aí. O cara tá experiente, não fica pra dar uma entrevista, não vou falar. Aí fala, não fala nada. Aí o cara fala o que quer, porque respeita, porque já tem experiência, esclarecido. Sim. E ele pontuou algumas coisas ontem que foram virais, aí vamos dizer, no início dessa temporada, porque ele é um cara que quando tá um negócio bom, ele faz os gols dele. Quando tá ruim, ele para e fala. Ele bota a cara, ele é um capitão mesmo. Sim. E ele teve alguns pontos ontem em que ele explicou. Um deles foi sobre a arbitragem, Lucas Pedrosa. Exato. O Fábio Azevedo perguntou para ele ontem o seguinte: como fazer o Vasco, nesse momento de reestruturação, se aproximar dos rivais, já que Botafogo e Fluminense foram campeões da Libertadores e o Flamengo tem vivido toda essa era que o Flamengo tem vivido de muitos títulos. E ele falou, cara, eu acho que o Vasco não é um time tão ruim assim, tão distante de Botafogo, Fluminense e Flamengo, como muita gente fala. Acho que a gente poderia ter tido uma sorte melhor e tudo mais. O Flamengo foi o justo campeão carioca, isso aí é indiscutível. Porém, aí ele cita os lances que a gente até citou aqui. Para ele, aquela entrada do Wesley era para cartão vermelho. Eu discordo. Agora, a cotovelada do Bruno Henrique ele também cita, e eu concordo plenamente, que poderia ter mudado o jogo. E ele falou, já é difícil ganhar do Flamengo do jeito que eles jogam, porque eles são o melhor time, isso é indiscutível. Quando tem uma ajuda da arbitragem, ele quando diz ajuda, é que ajuda pra gente, tem um significado diferente para ele é argentino. Ele quis falar beneficiado, depois ele se corrige até. O Flamengo foi beneficiado, e eu concordo com ele no sentido de o Bruno Henrique deveria ter sido expulso, ele estava 1-0 dentro de campo e o jogo seria outro. E ele fala isso como atleta, porque ele estava dentro do campo e ele sente o jogo. Então assim, 1-0 com 1 a mais, o enredo do jogo poderia ter sido outro. E é isso que ele cita. Ele fala, o Flamengo já é difícil de ganhar de qualquer forma. Tendo ainda o benefício da arbitragem, como foi no segundo jogo da semifinal contra o Flamengo, aí fica impossível. Mas em nenhum momento ele quis desmerecer o Flamengo, as pessoas recortam e postam em rede social uma frase. Aí outro dia eu vi uma emissora grande inclusive, colocando que ele tinha respondido o Felipe Luiz ontem, como se ele tivesse dado algum tipo de resposta pro Felipe Luiz. Foi. Foi nada disso, não teve nada a ver. Eu caí nessa bait. A pergunta não teve nada a ver com isso. Nada a ver com porque isso. Se você, o Pedrosa até me mandou mensagem, se você parar e analisar a frase que ele coloca, assim, fora do contexto, sem você assistir, fica parecendo que ele tá criticando o Flamengo e a vitória do Flamengo em cima do Fluminense. Famoso corte, né, Vene? Poderia até mesmo... Não é nem corte, é só uma frase mesmo, Sim. sabe? A arte, assim, uma frase, poderia ter colocado. Verratti falando sobre o Flamengo e Vasco, porque fica parecendo que ele falou sobre o Fla-Flu, da final do Campeonato Carioca. Não, e teve uma emissora, gente, emissora grande, Verratti, abre aspas, responde Felipe Luiz. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma loucura. O nome do Felipe Luiz não foi citado na coletiva. É só pra contextualizar, porque o Felipe Luiz, na última entrevista coletiva, ele falou que lamenta o fato de muita gente ficar criticando a arbitragem e ficar parecendo que o trabalho do Flamengo é desvalorizado. Sim. Na visão do Felipe Luiz. Eu lamento muito, tá? Eu lamento muito que essa seja a postura de algumas emissoras. No sentido de, cara, procura saber o que aconteceu. Você lembra que a gente aqui nesse início de ano botamos a fala completa do Thiago Silva? Exato. Porque foi a mesma coisa. Exato. O Thiago fala sobre tudo. Era uma fala grande do Thiago Silva com a experiência que ele tem, jogador de seleção brasileira, um jogador que veio aqui depois de tanto tempo jogar um campeonato carioca, que todo mundo sabe que tá sucateado. E ele fala de todos os problemas. Ele fala da bola, ele fala do campo, ele fala de tudo.
Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco da Gama. Vem do Sampaio Corrêa a grande surpresa do Campeonato Carioca desse ano, time campeão da Taça Rio, a informação de que 3 atletas estiveram na mira do Vasco. São eles o atacante Max, artilheiro da competição, com 6 gols ao lado de Verratti e Cano, o Alexandre e o Turhan. O Vasco não confirma nenhuma das tratativas. E já dá para dizer também que essas conversas acabaram esfriando ao longo dos últimos dias. Ninguém sabe se o Sampaio Corrêa ofereceu esses atletas, se foram os representantes desses jogadores que entraram em contato com o pessoal do Vasco ou se foi o Vasco quem abriu conversas. Queria citar a situação de cada um deles. O Max tem 22 anos de idade, como eu contei, artilheiro do Campeonato Carioca, 6 gols e 5 assistências em 15 partidas, e ele não é um centroavante, e sim um ponta com muita mobilidade e que também tem marcado seus golzinhos. O Alexandre é um volante de 23 anos de idade, 12 partidas, 1 gol e 2 assistências, havia chegado ao Sampaio Corrêa em 2023. Para completar, Turhan, zagueiro de 27 anos de idade, 11 jogos, nenhum gol marcado, chegou após defender o ABC. Na temporada passada já estava no Sampaio Corrêa antes. Você, torcedor do Vasco, entende que o clube precisa de quais contratações? Já usa o espaço para comentário para registrar